E Kizaru chega em Egghead e já prepara vários navios de guerra para atacar com tudo o bando de Monk de Luffy, os Mugiwaras. E enquanto isso, Vegapunk continua sua explicação sobre as Akuma no Mi, os Serafins e o sangue verde que corre dentro de seus corpos. Simplesmente One Piece, capítulo 1070. E aí galera do canal do Bamju, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje One Piece, capítulo 1070, com várias explicações do Vegapunk sobre as Akuma no Mi, Paramécia, Zoan, Logia e Zoan Mística. Tudo sobre como os Serafins ali utilizam seus poderes está dentro desse capítulo, ao mesmo tempo em que os Mads são revelados a nós com a sua antiga aparência. Então, muita coisa interessante aqui nesse capítulo. Então, bora já cair aqui junto com o Mano Joe e ficar até o final do vídeo, beleza? E bom, claro, já agradeço todo mundo que eu sei que já tá deixando aquele like, compartilhando, comentando e, é claro, se inscrevendo. Então bora lá galera, o nosso capítulo vai começar com a história de capa da Germa 66, continuando a sua história, só que agora falando um pouquinho mais sobre os Mads, né? Os Mads são apresentados como cientistas promissores que fariam uma reunião entre eles para benefício da humanidade, para concluir ali suas coisas. Todos eles parecem piratas na realidade. Nós vemos o Caesar, o próprio Judge, que é bem diferentão, eu imaginava ele de um outro jeito se ele fosse mais novo, e o próprio Vegapunk com aquele seu cabeção enorme, enquanto temos uma pessoa ali virada de costas que num primeiro momento eu falei, mano, imagina se é a Stussy, mas eu acredito que essa possibilidade não existe. Outro personagem que nós temos é um cara ali dos cabelão com um óculos ali preto, que no primeiro momento me lembrou bastante do Ryokogyu por causa do cabelo, mas bom, eu não lembro de ter visto essa aparência em algum momento em One Piece de algum outro personagem. Se tiver ele aí embaixo, então vocês me comentam, beleza? E temos ainda outros dois ali de fundo que talvez sejam irrelevantes, né? Ali a trupe dos Mads se formam e teremos o passado das Mads contado ao mesmo tempo nos capítulos, provavelmente, e ao mesmo tempo nas histórias de capa. Gostei da ideia do Oda. E bom, gente, o nosso capítulo de fato vai começar com o Luffy correndo atrás do Sentomaru, que caiu depois daquele golpe do Lucy, e o Luffy se sente culpado porque ele deve ter distraído o Sentomaru, mas na verdade o Sentomaru tentou defender, mas não conseguiu direito, por isso ele acabou levando aquele golpe e caiu no chão. A sua consciência ainda não se foi, ele acabou não morrendo até então, acredito que também nem vai morrer, né? Mas perder a consciência nesse capítulo ele vai perder. E bom, o Luffy continua tentando fazer com que o Sentomaru perca a consciência, porque perdendo a consciência eles vão poder usar o chip de autoridade em cima dos Serafins e trazer ali novas ordens para os Serafins. Mas a todo momento ele é impedido pelo Luffy na sua forma Gear 50 e é simplesmente jogado para longe. E aqui vai um adendo sobre essa luta. Vocês estão achando legal o Luffy toda hora ficar com esse jeito sorridente, ficar zoando a todo momento? Eu acredito que num primeiro momento com o Kaido, eu senti aquele negócio tipo, não gostei. Depois eu falei, até que tá divertido. Mas depois, às vezes, parece perder um pouquinho da seriedade, sabe? Parece que ele tá sempre brincando e me dá a entender que, bom, claro, eu sei que ele é mais forte que o Lucy. Eu não acreditava nunca que o Lucy poderia bater de frente, mesmo com a Akuma no Mi despertada contra o Luffy. Só que, mesmo contra o Kaido, às vezes me dá a sensação ruim que ninguém é páreo pra bater de frente com o Luffy porque ele fica brincando. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês do que vocês acham sobre isso. Porque em alguns momentos parece uma coisa muito forçada, como se o Luffy ele fosse totalmente dominado pela sua fruta, assim como o Vegapunk chegou a mencionar em capítulos passados, que a Zoan ela pode ali mexer com o usuário e tudo, e isso tira um pouquinho do Luffy em si. O Luffy ele não é exagerado dessa forma igual ele está sendo apresentado, pelo menos não numa batalha. Às vezes ele brinca tudo, a gente sabe, já passou várias vezes assim, várias partes assim foram engraçadas, como ele mesmo lutando contra o próprio Crocodile, só que agora parece de uma forma, pra mim, em alguns momentos, forçado, como se não fosse totalmente ele a todo momento, mesmo que ele seja livre e queira brincar ali no meio da luta. Por isso eu gostaria de saber da opinião de vocês. Porque então que o Chopper vai sair correndo junto com a Bonnie, eles têm que salvar logo a Atlas, então por isso tem que correr com ela. Pra isso eles vão precisar da ajuda dos Serafins e eles vão contar com essa ajuda, porque o Mini Mihawk sai lá fatiando todo mundo, quebrando todo mundo ali do governo, e é engraçado que nos mangás, né, eles sempre vão nos mais fracos pra bater, em vez de irem nos mais fortes, enquanto a Stussy, o Kaku estão lá parados, assim, tipo, estamos aguardando aqui. É engraçado, né? Porque isso não é só de One Piece. E é então que o Mini Jinbe, né, o Jinbe Serafim, ele acaba ali acertando o chão, utilizando também a Akuma no Mi do Sr. Pink. Até o próprio Frank acaba lembrando e fala assim, mano, como que você fez com que isso acontecesse? Simplesmente, será que o Sr. Pink ele morreu?
porque a gente sabe que não tem duas Akuma no Mis iguais no mundo inteiro. Dessa forma, só se ele tivesse morrido pro Mini Jinbe acabar usando ali os seus poderes. Mas na verdade não. O Vegapunk utilizou o fator linhagem da pessoa para poder colocar esse poder no Serafim com o sangue que corre em suas veias, que é esse sangue verde. E olha só que interessante o que vai acontecer daí em diante. Porque o pessoal continua em apuros, mas o Vegapunk explica pra gente que o Sr. Pink na verdade não morreu e ele está em Impel Down. Mas parece que ele teve acesso ao seu sangue, ou seu fator linhagem, o seu DNA, para poder colocar os seus poderes dentro do Jinbe. Agora é saber se o Vegapunk ele pode colocar mais de um poder de Akuma no Mi dentro desses serafins, porque esses serafins vão ser chamados pelo próprio Vegapunk nesse capítulo como os humanos mais fortes. E é por isso que os Chichibukais foram tirados, para que esses serafins ocupassem o seu lugar como um poder do governo mundial. E bom, a explicação do Vegapunk para tudo isso é o seguinte. Primeiro, as Zoans elas podem ser manufaturadas, elas podem ser feitas, construídas e tudo mais. Então elas podem ser feitas como Akuma no Mi artificial, assim como tem a do Momonosuke, entre outras. E ele diz que com relação à Zoan mítica, eles também podem reproduzir, mas desde que o Vegapunk possua tempo e dinheiro, porque ele acha que ele consegue produzir ali a Zoan mítica de uma forma também artificial, porque isso ele consegue, todas as Zoans ele consegue, mas tem uma diferença. A Zoan normal, ela pode ser despertada, assim como aqueles bichos que a gente tinha em Impel Down, só que a Zoan mística ainda não se sabe se ela consegue despertar o seu poder assim como as Akumas no Mi originais. Bom, os tipo Logia ele não consegue reproduzir de maneira alguma, ele tentou, é muito difícil, parece que não é lá muito possível. E outra coisa, se fosse possível, pelo amor de Deus, né, um tipo Logia é muito forte. Mas o tipo Paramécia ele conseguia colocar dentro dos serafins, porque ele poderia utilizar o fator linhagem, né? Utilizando o fator linhagem, acredito porque a Paramécia é um estilo que mexe diretamente com o corpo da pessoa, como era a do Luffy, né? Se fosse a Gomu Gomu no Mi de fato. Como não é um poder tipo Logia, que é um poder meio que, como eu posso dizer, talvez natural da natureza, um negócio assim que, tipo, poder do ar, poder do gelo, esse tipo de coisa, seja diferente de Paramécia, que é um poder de borracha, poder que estica, embora ela não exista, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, ou seja, que mexe diretamente com o corpo. Eu lembro da explicação, mas eu não consigo explicar aqui direito, esqueci como se explica. Então a Paramécia, talvez por isso ele consiga fazer isso com ela, porque aí usando o fator linhagem, ele consegue colocar isso nos serafins através do seu sangue verde. Só que será que se tirar aquele sangue verde deles de alguma forma, ou cortar um braço, alguma coisa do serafim, sai tipo um robô ou sai realmente um ser humano? Será que os serafins são ciborgues robôs, né? São cheios de latas, porque eles têm sangue. Se eles têm sangue, provavelmente eles são como corpos humanos. Então ele artificialmente criou um corpo. Interessante de saber disso, né? E aí, graças a esse sangue verde, ele consegue passar os poderes de Paramécia para dentro desses serafins, que além de terem a força de um pacifista, tem também as Akumas no Mi dentro deles, e também parece que algumas características do seu usuário por conta do fator linhagem. A gente vai ver que os serafins ali da Boa Hancock, pelo menos, eles são bem parecidos até certo ponto com ela. E aí o Vegapunk criou esses monstros que são os humanos mais fortes, e aí o Usopp já tá desesperado, né? Mano, olha a merda que você criou, né? Esse bicho aí vai dar muito trabalho pra enfrentar. São praticamente como exércitos, e se duvidar eles podem até superar alguns Chichibukais. Bom, então que saímos dessa conversa do Vegapunk e vamos parar diretamente na luta do Luffy contra o Luffy. Ele tá lá, depois de ter tomado um sacode e saído voando, ele vai tentar mais uma vez ferir o Sentomaru, e mais uma vez o Luffy com a sua forma do Gear 50, que em certo momento é engraçado, outro certo momento eu não acho engraçado. Ele pega e abre o bocão ali como se fosse devorar o Luffy desvia, e aí ele joga as pedras que ele devorou em cima do Luffy, e aí ele utiliza o seu terreno pra esticar ali dentro de um negócio, depois sair como se fosse um elástico diretamente em cima do Luffy, e acerta um Rocket no meio da barriga dele, né, jogando o Luffy pra longe, e detalhe, fazendo com que o Luffy acabasse desmaiando. Pelo menos tudo isso por um breve momento. E é então que a Boa Hancock fala onde tá ali o foguete de vácuo do Vegapunk, pra onde o Jinbe e o pessoal tem que ir. O Luffy vai entrar junto com eles, e depois que ele termina de usar o Gear 50, ele fica igual a camisinha usada, né? Fica todo mole. Eu lembro que quem falou isso, acho que foi o pessoal do Chapéu de Palha, velho, que eu achava muito engraçado quando eles falavam isso do Gear 30 do Luffy, né? E
Enquanto isso, o Luffy deixa tudo a cargo do Sentomaru, lidar ali com o pessoal da CP0 como guarda-costas do Vegapunk, e aí o Luffy entra no foguete de vácuo, a própria Bonnie acaba acordando, todo mundo tá ali desesperado, eles vão correndo como se fosse tipo um trem-bala praticamente, né? E vão voando lá, o sistema de segurança de Egghead começa a ativar, as viagens todas são canceladas ali, todo o pessoal ali que trabalha nas fábricas vai ter que ficar escondido, enquanto só sobra os Serafins, a CP0 e o Sentomaru. Bom, as ordens são para a CP0 aguardar a marinha chegar, vai ser um grande problema porque eles podem acabar fugindo, e o Sentomaru praticamente derrotado lá no chão, embora eu acho que ele não vai estar morto de fato e vai ser preso em Impel Down, ou alguém vai fazer alguma coisa assim com ele. Eu não acho que o Kizaru ele vai querer proteger o seu sobrinho, né? Não sei, se eles têm um parentesco ali a gente não sabe, é só uma suposição. E é então que o Luffy chega ali no Lab Phase, né? Eles estão ali todos lá junto com o Vegapunk, eles vão viajar junto e tudo. Tem gente que tá feliz, tem gente que tá triste porque ele é um perigo, né? Ele vai ser só um peso, entre aspas, na equipe, porque ele vai atrasar geral, todo mundo vai querer procurar ele pra tentar matá-lo, e eles vão ter que escoltar ele até algum lugar que provavelmente vai ser, com toda certeza, Elbaf. E aí a Bonnie sai procurando ali o Vegapunk e fala que vai matar ele se ele não tem nenhuma resposta pra poder salvar o pai dela, só que eu acredito que é nesse momento que, putz grila, vai aparecer o Kuma, aí o Luffy vai voltar pra batalha contra o Kizaru e a gente vai continuar em uma guerra em Egghead, enquanto o restante dos Mugiwaras podem até viajar sem o Luffy, aguardando apenas que ele apareça em um momento ou em outro. Porque é então que o Kizaru finalmente chega em Egghead trazendo navios consigo e pedindo mais navios de guerra para batalhar contra o Yonkou Luffy. É aí então que eu imagino, o Luffy é capaz de peitar todo mundo junto com esse poder todo? Bom, não, na verdade eu acho que sim, ele pode sim. Porque se ele ficou do tamanho do Kaido gigantão, realmente ele pode fazer alguma coisa. Só que aí que vai o detalhe, ele vai fazer de verdade? Ele tava querendo fugir, deixou até tudo pro Sentomaru? Eu acredito que podem aparecer alguns aliados ali do Luffy juntamente com ele, sei lá, seguindo o Vivre Card, ou então tentando procurar onde tá o Luffy agora, porque eles têm que se encontrar, pra ter uma ajudinha ali, né, como a gente sempre tem em One Piece. Eu não sei se os Mugiwaras vão conseguir lidar diretamente com o Kizaru, ou se o Kizaru ele vai ser totalmente a favor do plano do Vegapunk, se mostrando ser um cara da Sword, como algumas teorias aí que quem trouxe, acho que foi o pessoal do Chapéu de Palha que falou, mas eu acredito que não, acho que não é da Sword, mas tudo bem. De toda forma, gente, gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo. Eu não gostei tanto do Luffy, tipo, nessa forma de luta toda hora, assim, tá parecendo meio forçado, sabe? Não tá sendo algo divertido pra mim. O Luffy tá se divertindo, mas eu não, né? Na verdade eu gostaria de um tom um pouquinho mais sério, de briga, de querer brigar, mas não toda hora sendo engraçadão. Parece que ele tá perdendo a essência dele mesmo, não parece que é ele mesmo, pra mim. Se você analisar todas as lutas dele, mesmo na que ele zoava, não é exatamente igual, sabe? Me causa uma certa estranheza. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso também, e também o que vocês acham que pode acontecer no próximo capítulo, se aparece ali outros caras ali da frota do Chapéu de Palha. Bom, vamos ver, né? Mano Joe aqui está vazando, até o próximo vídeo e muito obrigado e valeu!